Oi, Oi, irmão. Oi, oi, irmão. oi. Eu Oi. acho que foi o celular aqui que descarregou, o outro. Ah, Tava com esse aparelho aqui, e aí ah, ele congelou e saiu. Aí eu peguei um outro aqui rapidamente. Peço perdão aí. não, tranquilo. Ah, Não, tranquilo. É só esperar o só pessoal esperar o chegar pessoal aí. chegar aí. Agora, o que está Agora, o que acontecendo, está Mauro, é acontecendo, Mauro, o que é eu o que eu, falo o que eu quando ele está. quando ele está. Voltar um fone. Amor, traz um fone. Eu acho que se você puser no Se mudo você a hora que eu puser no estiver mudo, a falando, hora que eu isso aí estiver falando, resolve. isso aí resolve. Mas vou voltar aqui ao que eu estava falando antes. Tranquilo. Não chega a ser uma pegadinha, né? Mas, ok, você está andando com a pessoa que você mais ama numa calçada e acontece um acidente, essa pessoa fica estirada, começa a perder sangue, Começa a perder sangue. e aí chega o E aí pronto chega o atendimento. pronto E atendimento. esse pronto atendimento Esse pronto percebe atendimento que aquela percebe pessoa, que que é o aquela amor da sua pessoa que é o vida, amor da sua vida precisa de uma transfusão de precisa de uma sangue. transfusão de sangue. E aí vira para você e E aí vira pergunta: para você e pergunta: qual é o sangue? qual é o sangue? O que essa pessoa é sua? Que essa pessoa Ah, é é minha sua? mulher, Ah, é meu minha marido. mulher, meu marido. É, nós vamos fazer a transfusão e tem que Vamos ser fazer a agora. transfusão e tem que ser agora. Qual é o tipo Qual sanguíneo? é o Se tipo a de gente sangue? transferir o Se a sangue gente errado, transferir o morre de sangue choque errado, morre. anafilático. E aí eu queria saber, né, Eu queria dos saber, que né, nos ouvem dos aqui que nos agora, que nos ouvem aqui assistem, agora, que nos assistem, quantos seriam quantos que seriam capazes de capazes salvar os de amores das salvar os suas amores das vidas suas vidas, porque sabem porque qual é sabem o qual tipo é o sanguíneo tipo sanguíneo da pessoa com que da você pessoa com vive, que às você vezes, há vive, às muitos vezes e há muitos anos, muitos e muitos anos, né? né? Olha só, Olha só, ainda está com eco, ainda viu? está com eco, viu? Vou Conseguiu? solucionar. Conseguiu? 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 Não. Tá, eu falo e o som se Tá com eco repete. ainda? Oh, meu Vamos Deus do lá. céu. Oi. Agora eu acho que resolveu. Agora eu acho que resolveu. Não, não resolveu não. Não resolveu, não. Mauro, Meu volume tá baixo. baixa um pouco seu volume aí que talvez resolva. Pega o melhor da minha carteira, por favor. Pronto. E, Pode ir falando. mas a questão é a seguinte, né? A gente às vezes acha que conhece bem as pessoas com quem nós estamos falando e a gente muitas vezes não conhece nem aqueles com quem a gente tem passado quase que uma vida inteira. Não são poucos os amigos com quem eu faço essa pergunta. E vem cá, qual que é o tipo sanguíneo da tua mulher? Ué, não sei. Cara, como é que você vive com uma pessoa, né, o dia inteiro, várias vezes, muitas interações, acha que conhece e não sabe uma informação básica dessas, né? Então, isso aí é só uma brincadeira, mas para mostrar que quando você entra no ambiente educacional, principalmente nessa educação presencial conectada, na realidade você precisa conhecer com quem você está falando. Porque senão você não sabe o que falar, né? Eu tenho que entender, eu vou dar uma aula, né, de formação inicial do condutor, eu tenho que entender qual é o grupo para o qual eu vou falar. Digamos que eu esteja conversando com todos somente jovens, 10 alunos, todos ali na faixa de 18, 20 anos, e cursando o ensino médio. É um tipo de linguagem que você vai usar. Agora, se você pega e tem um grupo todo de pessoas de mais idade, ou um grupo de jovens, mas que tem um ou dois com a idade mais avançada, você tem que sentir qual é a dificuldade desses. Numa sala de aula presencial, você já faz isso até sem perceber. No ambiente digital, se você não prestar atenção, você não consegue transmitir a sua mensagem
E aí vem aquele receio, ah, mas educação à distância é ruim. Não é. Você precisa se adaptar a essa nova tecnologia, você tem que usar os meios de que dispõe, tem que dispor de um ambiente agradável, bem iluminado. Esse problema que a gente está tendo aí no som, se isso fosse uma aula, inviabilizaria a aula, porque é muito ruim para quem está do outro lado ficar ouvindo, com eco e tal. Então, são todas essas questões que devem, isoladamente, são coisas simples. Mas, no conjunto, elas podem derrubar todo o trabalho que você fez, né, para preparar um conjunto de outras ações, às vezes por um pequeno descuido como esse. Além dos cuidados mínimos, né? De deixar um copo d'água, você vai ficar 50 minutos falando, deixa um copo d'água ali por perto. Antes de começar a sua aula, vai ao banheiro, né? Ah, garotos, poxa, mas isso daí é o óbvio. Sim, é o óbvio. Mas é o óbvio que, se não for falado, ele acaba... Porque, às vezes, chega uma situação tal que a pessoa fala, olha, peraí que eu vou ali no banheiro rapidinho e já volto. E aí você já perdeu a conexão que você precisa estabelecer. Até porque quem está conectado online hoje, muito dificilmente está exclusivamente contigo. Porque enquanto você está se relacionando digitalmente, na telinha do lado tem um monte de concorrente, né? Tem o WhatsApp, tem os seus e-mails que estão abertos ali, aí tem as outras lives que estão rolando, e além disso tem assuntos os mais diversos, propaganda, comercial. Então, se você não preparar bem, você vai acabar chegando à conclusão que esse meio ele não é bom. Quando, na realidade, o que você precisa é simplesmente se preparar para poder bem usá-lo, né? Ó, a Solange colocou aí exatamente isso. Ó. Educação digital é planejamento. A educação presencial não deixa de ser. Só que, na presencial, a própria inter-relação humana, ela te facilita muitas coisas, te permite algumas improvisações. Agora, quando você entra no ambiente digital, se você não se preparou, se você não está realmente imerso naquele ambiente, tem tudo para dar errado. Exato, professor. Então, é de fundamental importância toda e qualquer preparação. Está saindo o som aí? Está saindo? O senhor consegue me ouvir? Tá. Pronto. Então, é de fundamental importância que todas as pessoas que estejam voltadas para essa tecnologia, ao qual veio para ficar, não tem como mais voltar atrás. É uma coisa que não se pode mais mudar. Ela veio para ficar, está aí, ela está presente. Nós temos que nos ajustar, nós temos que nos aprender, né, a manipular essa ferramenta e poder extrair dela o melhor, e além de proporcionar o conforto àquele que está do outro lado, e que muitas vezes não tem, como o senhor falou, tem uma certa dificuldade de se locomover, de chegar em locais mais extremos, mais distantes, e aí a tecnologia ela veio agregar e a unir e a aproximar essas pessoas, e não tem como separar isso uns das outras. E que conselho, então, o senhor dá para essas pessoas que ainda têm uma certa rejeição com relação a essa tecnologia, esse momento que nós estamos passando, ao qual a situação atual nos ajudou, nos adequou, nos moldou a isso, né? Quer queira, quer não, a gente vai ter que aceitar, nós vamos ter que nos adequar. Se, como o senhor falou uma vez, eu escutei isso numa live do senhor, dizer assim, se nós preparamos pilotos de avião, de aeronave, através de uma aula de EAD, ao qual ele só tem um momento ali presencial, por que não no carro? Né? E essa foi uma palavra que me chamou bastante atenção. Um exemplo que eu vi, a gente já está chegando aqui no momento final aí da nossa live, e eu gosto de citar uma experiência de vida. Na década de 90, eu era tenente aviador da Força Aérea, na base aérea de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e eu vi acontecer, né? Porque, à época, eu fazia faculdade de jornalismo à noite e usava muito máquinas de datilografar para preparar os meus trabalhos para entregar na universidade. E eu vi, né, necessariamente, na base aérea, nós tínhamos várias máquinas de datilografar, e eu vi a grande representante que fazia a manutenção
das máquinas Olivetti, né? Era uma loja, Isso. 4 portas, imensa, e você entrava, era bonita, no centro dela tinha assim uma vitrine de vidro com a máquina de datilografar mais moderna da época. A base aérea, naturalmente, nunca teve aquela máquina porque ela era muito cara. As que tinham lá eram mais simples. Mas eu estive algumas vezes lá para consertar, porque às vezes travava, caía uma letra, então você ia lá fazer a manutenção. E do outro lado da rua, em frente, tinha uma meia porta pequenininha que vendia uns computadores que à época era um negócio meio caro. Campo Grande fica próximo a Ponta Porã, que faz divisa lá com o Paraguai. Então vendia muita coisa que vinha do Paraguai, desses computadores. E esta grande loja nunca vendeu uma peça ligada à informática, nunca vendeu um computador, porque eles acreditavam que isso seria dar trela para a concorrência e que eles já tinham uma marca estabelecida e que eles nunca iam ficar perdendo tempo falando sobre um concorrente que era o computador. O tempo foi passando, eu fiquei durante 6 anos em Campo Grande e aos poucos a gente foi vendo que a loja da Olivetti continuava grande, mas cada vez com menos clientes e com menos produtos. E do outro lado da rua, a lojinha de meia porta aumentou para 2 portas. E nos últimos meses, antes de eu me mudar de Campo Grande para Brasília, eu cheguei a ver que a loja da Olivetti fechou, porque ela faliu, e quem assumiu aquele ponto comercial foi a lojinha pequenininha do outro lado da rua. O que eu percebo é o seguinte, nós não podemos deixar os profissionais do trânsito afundarem agarrados na máquina de datilografar. A aula presencial, ela sempre existirá, sempre existirá. O papel do professor, como a Solange está falando ali, ele é eternizado. Realmente, nada substitui o professor, nada. Não há mecanismo automatizado que vá substituí-lo com a qualidade do trabalho que o instrutor de trânsito faz. Mas nós não podemos nos agarrar ao passado na expectativa de sobreviver no futuro. A gente tem que se lançar, fazer uso da tecnologia, porque a tecnologia, a partir do momento que nós dominamos, ela garante o nosso espaço no mercado do futuro, que nós não sabemos como será. O que hoje é presente, que há 6 meses seria futuro, ninguém no mundo previa que nós fôssemos viver o que estamos vivendo. Assim como não há como prever que nós saberemos, né, o que vai acontecer daqui a um ano. Agora, certamente, desenvolver habilidades e competências, estar antenado com o mundo e usar as tecnologias a seu favor para que você possa bem fazer aquilo que você tem aptidão e vontade de fazer, isso daí é o caminho para se ter sucesso, né? Seja o futuro que se apresentar para nós, se você tem desenvolvidas habilidades e competências e a mente aberta para aprender, os caminhos estarão sempre disponíveis para que você possa fazer bem o seu trabalho, inclusive dentro da área do trânsito, dos instrutores de trânsito, os centros de formação de condutores, aquelas empresas que oferecem os cursos especializados, como o SESC Senat o faz. A gente só não pode se agarrar no passado e afundar com ele. Porque o mundo está em constante mudança. O normal nunca mais será o mesmo. E a gente tem que, na realidade, acordar para isso e perceber que temos que nos ajustar e as tecnologias, nós não seremos escravos delas. Mas elas têm que ser as ferramentas para que a gente possa trabalhar bem nesse futuro que a gente não sabe como é que ele vai ser. Essas suas palavras são tremendamente maravilhosas, bem colocadas e de uma expertise assim, extraordinária dentro de tudo que o senhor falou, dentro desse contexto geral. Amei mesmo, de verdade. Aí eu pergunto, dentro dessa visão que o senhor tem hoje, nós estamos numa situação boa, regular ou ruim com relação a essas aulas à distância? As avaliações, elas ainda não começaram a ser feitas,
serão feitas pelo Departamento Nacional de Trânsito, e é importante que isso aconteça seguindo um método científico de avaliação. Por quê? Esse período de pandemia, em algum momento, ele vai passar. Agora, se não for feito um acompanhamento científico com um método, né, ao término desse período, vai ter gente dizendo que foi um sucesso absoluto, vai ter gente dizendo que foi um fracasso, um fiasco total, e vai ficar só no campo das opiniões. Se nós fizermos, como o Denatran já está se estruturando para isso, um acompanhamento através de um método científico, nós teremos dados. E os dados poderão ser analisados sob diversas óticas. E aí sim concluirmos se isso foi bom, foi ruim, se foi positivo para o aluno, para o instrutor, para a autoescola. Agora, neste momento, qualquer opinião ela é infundada, porque não há dados, e esses dados só serão levantados através de um acompanhamento sistemático e metodológico. Isso é. Então, é muito prematuro ainda citar ou falar qualquer posicionamento, né? Se deu certo, se não deu certo, se vai vingar, se não vai vingar. Ainda é prematuro, pelo que eu entendi, que o senhor está colocando aí. Eu quero agradecer também a todos que estão participando, entrando, visualizando, né? Os nossos especialistas em trânsito aqui no Recife. Para Larissa Maione, que é do Observatório Nacional de Segurança Viária, que desenvolve grandes pesquisas, trabalhos com organismos internacionais ligados à segurança do trânsito. Exato. Então, também, aproveitando aqui, já que a gente está próximo, né? Já faz o quê? Uns 50 minutos que a gente está conversando, 45, então de 45 a 50. Senhor? Estamos aí na reta final. Estamos já chegando na reta final. Eu quero, de antemão, já pedir perdão aqui ao meu colega Wallace, que a gente fez um teste no bate-papo lá, e aí conseguimos colocar os três na tela. E aqui no Instagram, propriamente dito, sem ser no bate-papo, eu não consegui fazer isso, ele também não conseguiu me dar uma solução. Aí a gente estava pedindo aqui como é que eu faço, estava até agora pedindo para minha esposa tentar, ver aí como é que faz, pesquisa aí como é que a gente faz e tal. E ela não conseguiu encontrar uma solução e não conseguiu encontrar algo que pudesse nos ajudar aqui a colocarmos o Wallace. E ele está, né, nos vendo agora. Wallace, perdão. Ó, não faltarão oportunidades para a gente poder conversar, viu? Ele tá aqui, né, a foto, ia participar conosco. Peço perdão encarecidamente o Wallace aí. A gente vai fazer uma outra situação. Vamos ver como é que a gente pode fazer. O Garonce já está se colocando à disposição. Muito obrigado, Garonce. Eu te agradeço de coração mesmo, tá? Tua palavra, esse teu conhecimento é de uma somatória geral para que nós possamos crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? Com essa sua visão, com esse seu conhecimento, com a sua passagem de conhecimento para a gente, porque assim, tipo, nós crescemos quando repassamos conhecimento. Nós vislumbramos o futuro a partir do momento em que nós nos levantamos. E eu sempre costumo dizer, olha, se te sentares no caminho, senta-te de frente, embora tenha de ficar de costas para aquilo que já percorreste. Então a gente tem percorrido esse caminho, é um caminho junto da tecnologia, é um caminho alinhado a essa passagem que nós estamos agora vivenciando, e que este caminho ele deve ser percorrido com coragem. Se está com medo, vai com medo mesmo, lá no final tu vai vendo o que vai dar. Né? E a gente vai colher o fruto dessa semente que está sendo lançada, dessa semente que está sendo jogada nesses dessas várias mentalidades que chamamos de terreno, né? E não sabemos que tipo de fruto vai dar. Mas sabemos que é o seguinte, Mauro, se nós jogarmos... se a gente, e uma coisa que fala-se muito de China, né? E eu lembrei aqui agora de um conto chinês, que é o seguinte, diz que numa estrada, né? Quando vem duas pessoas e cada uma delas carrega um pão, quando elas se encontram, elas podem trocar os pães e saem, cada uma delas, levando um pão. Mas quando essas duas pessoas trazem algum conhecimento e elas trocam esses conhecimentos, elas saem com inúmeros conhecimentos, muito mais do que aqueles que eles trouxeram. E você falou de sementes, né? Nem todos são religiosos, a gente tem que respeitar todos, mas uma coisa que hoje de manhã eu ainda falei com uma pessoa que trabalha comigo, falei que assim, Deus nos dá tanta liberdade que Ele nos permite plantar a semente que nós quisermos. Mas Ele é tão justo que nós só colhemos
os frutos daquelas sementes que a gente plantou. Então, eu não tenho dúvida que essas interações que a gente faz, a hora que nós levamos um pouco daquilo que a gente aprendeu no nosso percurso profissional, na nossa história, lidando com a educação para o trânsito, trazendo experiências de inúmeras outras áreas por onde a gente passou, são sementes que a gente planta e eu não tenho a menor dúvida de que essas sementes elas vão prosperar porque o terreno é muito fértil. Há muito, muito o que fazer na área de educação, de segurança no trânsito e não há problema se alguém quiser pegar tudo que você faz e reproduzir, porque isso é bom, porque uma pessoa não consegue cobrir todas as demandas que existem. E quantas mais houver, sem dúvidas, nós alcançaremos o grande objetivo de todo mundo que trabalha com trânsito, que é reduzir o número de mortes e lesões decorrentes de toda essa violência do trânsito que a gente vive. E tudo isso que a gente discute é para esse objetivo. Se não tiver isso como foco, pode parar e começa de novo porque está errado. Mas eu não tenho dúvida de que momentos como esse que a gente teve aqui, com tantos grandes amigos, né? Professor Wallace está aí, e várias outras pessoas que passaram. Desculpem se eu esqueci de citar alguém, porque eu não consegui enxergar. Mas agradecer a todos, e eu não tenho dúvida que a gente está plantando a semente certa e esses frutos, se Deus quiser, nós, nossos filhos, nossos netos, eles vão colher isso daí. Muito obrigado a todos, estamos chegando aí já ao final. Muito obrigado, Mauro. O Wallace, infelizmente, né, nós não tivemos a oportunidade das outras interações, mas eu quero agradecer a oportunidade e saibam que eu estou sempre aqui à disposição de todos, viu? Muito obrigado. Mestre, muito obrigado mesmo de coração. Wallace também, muito obrigado de coração também, agradeço a todos vocês. Nos vemos numa próxima live, ainda essa semana, né? A gente vai ter aí Roberta Torres, que vai estar conosco, do Observatório também, Nacional de Segurança Viária. Com certeza, aí, os senhores que estão sempre à frente disso aí. Eu agradeço a oportunidade de estar sempre aceitando nosso convite, se disponibilizando a participar. E eu fico muito agradecido. Que Deus continue lhe iluminando, que Deus continue te abençoando. E muito obrigado mesmo, de coração, meu querido e mestre. E aí, você tem um fã aí. Eu, declaradamente, sou teu fã e estou te seguindo aí e sempre aprendendo mais e mais com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Até mais.